Olá, queridos, olá, queridas. Hoje nós vamos estudar sobre o mistério da piedade. Esse mistério da piedade é também chamado de mistério da encarnação. A Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 3, o verso 16, assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A grande pergunta que tem sido feita por séculos é: quem é Jesus? Durante esses séculos, muitas pessoas têm dado grande ênfase à sua divindade em detrimento da sua humanidade. Outros já dão muita ênfase à sua humanidade em detrimento da sua divindade. Afinal de contas, Jesus é Deus ou Ele é homem? Na realidade, queridos, a Bíblia nos revela que Jesus Cristo, Ele é 100% Deus e, ao mesmo tempo, 100% homem. A Bíblia chama isso de mistério. Mistério é algo que só pode ser desvendado por uma revelação especial. E essa revelação especial foi justamente quando Jesus veio a essa terra e viveu entre nós. Jesus, ele foi tentado em todas as coisas e em nenhum momento ele pecou. Primeiro porque ele era Deus, mas também porque ele era homem e, tendo a possibilidade de pecar, não pecou. Diferentemente de cada um de nós que já nascemos com uma propensão para o pecado, Jesus não nasceu com propensão para o pecado. Jesus veio na condição de o segundo Adão. Adão, quando foi criado por Deus, não tinha nenhuma propensão, nenhuma tendência para pecar. Não havia no coração, na mente, na pessoa de Adão, não havia a semente do pecado. No nosso caso, todos nós que nascemos já depois do pecado, nós já nascemos com uma irresistível tendência para pecar. De qualquer forma, vamos pecar. Porém, quando nós temos o poder de Cristo, Ele nos dá poder para não pecarmos. É lógico que isso não vai acontecer aqui nessa terra, porque enquanto estivermos aqui, nós teremos sempre a condição de pecadores. O pecado não é um ato somente em si, mas é uma condição dos seres humanos. E para que possamos ser salvos, nós precisamos estar livres do pecado. Jesus, ele não tinha tendência para pecar, ele não tinha propensão para o mal. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ou seja, Jesus, que não tinha nenhuma tendência pecaminosa e, portanto, também não pecou, ele assumiu a culpa em nosso lugar. Então nós, seres humanos, nós somos tentados de fora para dentro e de dentro para fora, porque nós já nascemos com a semente do pecado. Porém, Adão, antes do pecado, e Jesus, eles eram tentados apenas de fora para dentro, porque eles não tinham propensão. Mas, se isso é verdade, e a Bíblia assim o declara, então será que Jesus foi injusto para conosco? Porque ele não tinha tendência e nós temos, e na luta contra o mal ele estava em vantagem, melhor dizendo? Não, queridos, na verdade, Jesus, ele estava em vantagem somente em relação ao fato de não ter propensão para o mal. Mas pense comigo, você e eu, nós somos pecadores e cometemos pecado, correto? Quando nós pecamos e pedimos perdão a Jesus, Ele nos perdoa? Sim, claro, Ele nos perdoa. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porém, se no momento em que Jesus esteve aqui, na luta contra o mal, e quando foi em direção ao Calvário, se ele tivesse cometido qualquer pecado antes disso, não haveria perdão para Jesus. Aliás, não haveria não só perdão para Jesus, como também todo o universo estaria perdido e completamente arruinado. Esse universo seria um caos, porque o mal reinaria por toda a eternidade. Por isso, esse grande mistério revelado nas Escrituras Sagradas nos faz pensar
que nós devemos entregar a nossa vida àquele que experimentou o que nós experimentamos, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. E agora ele efetuou o sacrifício substitutivo. Por isso a Bíblia diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem aceitar a Jesus não morrerá eternamente, mas terá a vida eterna. Aceite esse sacrifício hoje na sua vida e você será salvo em Jesus.